Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Anamnese. Hoje vamos conversar com um médico e pesquisador gaúcho que mudou a história do tratamento ao câncer. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em biotecnologia pela University of Alberta, Canadá. Olha só o nível. Ele é responsável pela primeira vacina terapêutica contra o câncer aprovada nos Estados Unidos. Nosso convidado de hoje, com muita honra, é o Dr. Fernando Tomé Kreutz, que há 25 anos se dedica à pesquisa, ao desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o câncer. Mas antes de chegarmos aos grandes feitos da carreira, vamos voltar lá no início da trajetória, na infância e nos primeiros passos da medicina. Vamos começar pelo princípio. O que aconteceu com o Fernando quando era um Fernandinho e decidiu fazer medicina, e mais do que isso, medicina e virar pesquisador? Bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui conversando contigo. E eu entrei na faculdade de medicina muito jovem, né? Eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos, né? Eu fiz 17 anos em março, então no primeiro mês de faculdade, né? Somos dois, eu entrei na URGS com 16 anos. Então, obviamente que naquela fase da vida, a gente tem algumas ideias, a gente tem, né, algum desejo, né? E eu acho que o que me levou muito foi o desafio, né? Eu me lembro muito da época em que a gente estudava, né, para fazer o vestibular, para passar e tal. Aquilo era uma energia posta muito grande. E aí, logo que eu iniciei a faculdade, eu sempre sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de investigar as coisas, eu gosto de perguntar os porquês, de querer entender os processos, entender como as coisas, né? E existe uma curiosidade inata, né? Que eu acho que é uma característica muito importante do médico, né? O médico, a gente tem que ter essa curiosidade até para buscar mais conhecimento, né? E tratar os nossos pacientes, buscar E aí, logo que eu iniciei a faculdade, eu comecei a fazer monitoria, depois eu fiz a iniciação científica, né, que era uma forma de levar aquele aluno, né, para o laboratório, iniciar aquele processo de desenvolvimento dessa percepção, né, que é como a gente se comporta com ciência, né? Quer dizer, como o pensamento científico deve ser aplicado e que gera, né? O que gera, como é que é o método científico e tudo isso. Então, muito da minha formação, ela se deve a isso, a essa formação e essa busca por conhecimento. Eu sempre fui, e ainda sou, né, bastante inquieto, né, em querer aprender coisas novas, buscar informações novas. Eu acho que sempre isso deve ter... certamente marcou a tua vida e leva às escolhas, né? A gente acaba fazendo uma área, provavelmente que tem algo a ver conosco, né? Então, da mesma forma que tu vais para pesquisa, porque o teu ambiente inquieto e a busca de conhecimento faz, talvez a minha de ser um questionador me coloque aqui, né? Porque a gente vai em cima daquilo que satisfaz as nossas necessidades. Mas eu imagino que lá um jovem, muito jovem, tem professores, tem pessoas que fazem diferença, olha para alguém para te espelhar. Olha, esse cara, ele é alguém que é o meu modelo. Quem é que foi, assim, dentro dos nossos professores ali, que te levou para esse lado de uma maneira mais forte? Eu vejo, como tu bem coloca, né? A vida, a gente se forma por uma combinação de pessoas, combinação de influências, né? E às vezes decisões muito rápidas. Às vezes a gente toma uma decisão. Essa é uma história muito interessante da minha formação. E logo eu acho que ainda era monitor de biofísica. Biofísica era um dos... Biofísica. Acho que foi a cadeira que eu tive mais dificuldade em toda a faculdade. Primeiro semestre, né? E eu era monitor da disciplina e um dia o professor Eloy Garcia, que era um desses mestres, né? Nós estávamos recebendo um convidado do Canadá, o VIB, e
E eu, como monitor e tal, participei da conversa e tal. E aí, no final da palestra, o Eloy me convidou para almoçar junto, né? Vamos almoçar junto e tal. E a gente correndo, né? Imagina, eu devia estar no terceiro ou quarto. Não, eu estava mais adiantado. E aquela coisa, mas eu tenho que ir eu tenho coisa do Clínicas às 1h30, vai dar confusão e tal. E eu fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí o professor Eloy disse, não, Fernando, vai que eu pago o almoço. Claro, a gente naquela época nem tinha o dinheiro da monitoria, né? E eu digo, tá, então eu vou. Mas o interessante é aquela decisão que a gente toma numa fração de segundo de ir, não ir, né? E aí eu conheci o Dr. Vib e acabei, a partir dali, né, criando uma relação e acabei, então, indo a convite dele para o Canadá, ainda na minha graduação, né? Na minha graduação, eu tranquei a faculdade, né, e passei um ano no Canadá, tipo um Ciências Sem Fronteiras, né? Mas isso lá em 89, então incrível, bastante tempo, né? E isso obviamente mudou a minha carreira, mudou a minha percepção, né, de uma série de coisas. Agora eu começo a entender um pouco melhor por que tu acabou indo para a biotecnologia, porque para mim é uma área muito fora. Eu sempre fui um cara mais clínico, menos a questão da pesquisa, sempre fui muito mais clínico, e eu sempre achei muito interessante as pessoas que têm esse lado. E o Canadá, por si só, para mim é um país muito difícil. Como é que foi a tua adaptação? Tu era ainda muito jovem, né? E aí se larga no Canadá. Canadá é um país que o clima não é o clima mais fácil, né? Eu juro que o Brasil é melhor de clima do que o Canadá. Como é que foi isso lá? Então, foi bastante desafiador, né? O Canadá é um país belíssimo, né? Mas que passa por estações de tempo bem distintas, né? Então, tem um verão bastante quente, né? E tem um inverno bastante frio. E a cidade onde eu fui é em Edmonton, né? Na província de Alberta, que é perto das Montanhas Rochosas. Então, quando bate o frio no inverno, é menos 30 graus. Sim. Imagina menos 30 graus, tu entrar dentro do freezer, é um dia quente. Sim. Né? Então, assim, foi certamente um desafio. Ficar, obviamente, longe da família. Vocês imaginem hoje, né? Hoje nossos filhos vão viajar, né? A gente está com celular, a gente está falando, né? Mas naquela época, meu Deus, telefone era uma vez por mês que a gente se comunicava com a família e tal, né? Mas, de novo, isso foi uma oportunidade realmente importante e eu sempre acredito que, de novo, né? A formação da gente, o que a gente vai tomando, o que a gente vai colhendo, né, ela envolve esses momentos diferentes, né, essas coisas todas, né, os nossos professores, as nossas experiências, as nossas escolhas, isso tudo vai formando aquilo que a gente acaba sendo, né. Eu acho muito incrível. E qual era a pesquisa que tu fazia lá? Qual era o mote daquela introdução, mais do que introdução à ciência? Então, eu comecei naquela época a trabalhar com anticorpos monoclonais, né? Naquela época aquilo era uma tecnologia nova que estava surgindo naquela época, né? Hoje a gente tem vários medicamentos que são baseados nesses anticorpos, né? E eu aprendi, eu tive a oportunidade de aprender assim muito hands-on, né? Muito de fazer, de trabalhar, de desenvolver isso. Então, eu realmente tive uma oportunidade de experimentar a ciência num nível bastante avançado, né, ainda dentro da graduação. Mas, claro, eu já vinha de uma vamos dizer assim, de uma formação onde esse questionamento, como a gente começou, né, ele sempre foi muito presente, né, então, assim, é uma história de formação, né, cheia de decisões. Muitas vezes a gente tem que tomar aquela decisão, né? O bom é a gente ter oportunidades e ter diferentes oportunidades para decidir o que quer fazer na vida. Eu acho incrível isso. E depois volta para o Brasil, um ano de Canadá. Como é que mudou a tua cabeça nesse negócio? Totalmente. Eu tenho certeza. Como é que tu retornou para terminar a faculdade e após fazer a decisão de retornar para lá?
Então, foi... e nessa época, né, o primeiro grande desafio foi justamente trancar a faculdade, né? Na época, eu já namorava com a Valérie. Nós já éramos namorados já desde o final do primeiro ano da faculdade. E foi de novo, né? Muito difícil, né? Essa decisão de trancar a faculdade, né? E com isso tu muda, né? Muda a tua TM, né? Acaba entrando num novo grupo, né? E aí quando eu retornei, acho que faltava 1 ano e meio para me formar, mas eu já tinha a concepção, né, de que todo aquele conhecimento e tudo aquilo que eu vi ali, eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção na época era que a informação, né? Obviamente naquela época a gente estava nascendo a internet. A internet estava nascendo. Nossos filhos não sabem o que era aquilo. Não. E eu me lembro que tinha uma biblioteca fantástica na universidade lá. E a gente aqui, quando a gente queria ter acesso a um artigo, né? O Marcelo vai se lembrar disso, né? A gente tinha que preencher uma fichinha lá, pedir para a Bireme, que depois de alguns meses vinha lá o artigo e tal. E lá a gente tinha acesso àquela informação. Então eu me lembro que eu ficava maravilhado com aquilo, né? Ter acesso àquela informação, ter acesso a aquele conhecimento, sempre aquilo me chamou muita atenção. E aí, quando eu terminei a faculdade, aí foi um daqueles momentos de tomar uma decisão, né? Que eu tinha passado na residência, no Clínicas e tal, na clínica, né? Eu passei por algumas vontades, né? Uma época eu queria fazer gineco-obstetrícia, adorava gineco e tal. Depois eu passei na área clínica, né? Os cirurgiões é outra motivação, né? Mas aí eu tomei uma decisão de sim, e daí naquela época me convidaram então para fazer o doutorado, né? Lá no Canadá, né? Quando eu me formei. E aí foi decisão daqui, decisão dali, então vamos para o Canadá e fomos, né? Já com a Valérie, casados e esperando o primeiro filho, o Rodrigo, né? Que logo nasceu. Então você imagina, né? No Canadá, nós chegamos lá em janeiro, que é frio. E esperando o primeiro filho. Então, muitos desafios nisso, né? Mas, de novo, né? Isso que vai nos construindo. E foi ali que surgiu a questão das vacinas contra o câncer? De onde é que surgiu isso? Então... Porque, claro, a ideia é fácil. O problema é executar. O problema é sair da cabeça e botar na prática. Ela é uma... Então, assim, eu fiz meu doutorado com uma formação muito, muito forte, muito enraizada na questão de ciência, né? Mas eu olhava, naquela época eu trabalhava ainda com a parte de anticorpos, né? E eu, naquela época, estava se começando a desenvolver alguns anticorpos que estavam começando a ser usados para o tratamento de câncer. E logo que eu terminei o doutorado, eu fui contratado lá no Canadá por uma empresa, né, como cientista dessa empresa, com o objetivo era desenvolver efetivamente uma vacina, né, para câncer. Na época eu estava trabalhando com câncer gástrico, né, mas usando anticorpos. Então o alvo era anticorpos. E aí naquele ambiente, né, era um ambiente, obviamente, muita pesquisa, muita ciência, quer dizer, aquilo era 99, 2000, né, estava ainda se dando os primeiros passos nessa questão de imunoterapia, né, mas sempre um conhecimento muito forte sobre a biologia do câncer, né, quer dizer, o que é a neoplasia, né. Hoje eu tenho uma visão mais clara de que toda vez que a gente entendeu o problema, né, antes de tentar achar a solução, né, é realmente entender o problema, entender por que é tão difícil tratar câncer, né? O que tem o câncer que é tão difícil de se tratar e como é que eu posso usar essas terapias para conciliar ou para, em conjunto, tratar o tumor.
O senhor costuma citar os tubos de ensaio como um momento marcante. Yeah. Tem como contar um pouco dessa história? Essa é uma história muito legal. Essa história, então eu terminei o doutorado, eu fui contratado, fiquei trabalhando quase 2 anos lá no Canadá, e aí nós decidimos voltar para o Brasil depois do nascimento do Diogo, nosso segundo filho, a gente acabou voltando para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, um impacto enorme, né? Então a gente está numa velocidade, né, lá fora e chega aqui no Brasil, basicamente desempregado, né? Esperando, né, uma colocação, esperando, né, achar o nosso espaço. E quem me acolheu foi o professor Eloy, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí naquela época eu comecei a fazer alguns experimentos, algumas coisas que eu já vinha trabalhando, né? E eu estava fazendo um experimento onde eu estava vendo o efeito do interferon, que é uma citoquina, uma parte lá do nosso sistema imunológico, sobre a expressão lá de proteínas na superfície da célula. Então eu queria ver como é que isso poderia modificar as proteínas. E eu estava fazendo o experimento e eu desenhei o experimento e eu precisava de 12 unidades de teste, 12 tubos, né, para testar. E quando eu fiz o experimento, eu acabei tendo 15, né, em vez de 12. Então eu tinha 3 tubos a mais. E a gente sempre faz em triplicata, né? A gente sempre faz os experimentos em triplicata. E aí eu disse, eu vou jogar fora, depois de tudo isso, né? Eu vou jogar. E aí eu decidi, vou colocar um outro controle, né? A gente gosta, quando faz o experimento, bota um controle positivo e um controle negativo, né? E eu disse, vou acrescentar um outro controle negativo. Porque eu estava esperando que aquelas células fossem negativas para esse marcador que eu estava experimentando. E aí, quando eu testei, para minha surpresa, deu positivo, em vez de dar negativo. Tipo, o que aconteceu? Será que eu troquei o frasco? Será que eu marquei errado? Será que eu me enganei, né? E aí que entra a questão do pensamento científico, né? Quando a gente encontra algo inesperado, né, o que a gente faz, né? Joga tudo fora e não pensa sobre aquilo, né? Ou a gente vai investigar, diz, por que isso aconteceu? Será que eu errei? Então o que a gente faz? Vou repetir, né? Aí eu repeti o mesmo experimento e deu o mesmo resultado. Bom, então tem realmente algo aqui acontecendo. E aí depois o que a gente faz? A gente quer ver dose e efeito, né? Então, quando eu aumentar a dose, eu vou ter um aumento do efeito, né? E realmente isso aconteceu. Então, naquele momento, houve a descoberta, quer dizer, descobri algo inesperado, né? Então, aí vem o conceito, o que eu vou fazer com essa descoberta? Né? Quer dizer, como é que eu vou agora usar essa descoberta para ajudar naquele meu problema? E qual era o problema que eu estava tentando trabalhar? Era justamente na questão de tratamento de câncer, né? E aí eu tinha uma descoberta, eu tinha feito então algo que era algo inédito, né? E eu disse, mas como eu posso pegar essa descoberta e transformar isso num potencial tratamento? Deixa eu entender, para quem não é tão versado no assunto, acho que muitos que estão nos assistindo não são, a positividade ali foi o fato do desenvolvimento de anticorpo no caso, câncer? Não, na verdade tem a ver com a forma como o nosso sistema imunológico apresenta antígenos, né? Antígenos são os alvos, né, que o nosso sistema imunológico enxerga. Pode ser um alvo, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma mutação, pode ser uma série de coisas que o nosso organismo encontra que não é próprio, né? Então, o nosso organismo, tudo que é aquilo que é não próprio, eu vou atacar, né? Então, a forma como o sistema imunológico funciona, ele faz o que a gente chama de apresentação de antígeno, né? Então, a gente tem no nosso organismo moléculas na superfície, né, que são o MHC, né, que é o complexo principal de histocompatibilidade, tem a ver com HLA, tem a ver com rejeição de órgãos e tal. Mas a função do MHC, na verdade, na célula, é justamente apresentar, mostrar para o sistema imunológico o que está acontecendo dentro da célula. E as nossas células, normalmente, ou elas, a grande maioria das nossas células só tem MHC de classe 1.
Elas não têm MHC de classe 2. O MHC de classe 2 aparece somente nas células do sistema imunológico. As nossas células epiteliais, né, a grande maioria dos tumores são de origem epitelial, elas não apresentam, elas só apresentam MHC de classe 1 e não apresentam MHC de classe 2. E o que eu descobri? Eu descobri que, fazendo o tratamento com esse interferon, eu estava fazendo com que essas células que não apresentavam MHC de classe 2 passassem a apresentar o MHC de classe 2. Então, essa descoberta, mas agora o que eu estou fazendo com isso? Eu estou transformando um tumor, né, numa célula que a gente chama uma célula apresentadora de antígeno. Então, eu estava dando uma nova função para aquele tumor. Então, agora o tumor estava se comportando como um macrófago, ele estava se comportando como uma célula apresentadora de antígeno. Então, essa descoberta, ela, naquela época, ela me gerou, com aquilo a gente cria hipótese, né? Uma outra característica, né, do pensamento científico é isso, é gerar hipótese, né? E aí, olhando para aquilo, eu digo, mas será que agora esse tumor modificado, quer dizer, o tumor que agora apresenta não só o MHC de classe 1, mas apresenta o MHC de classe 2, será que ele se comporta, será que ele consegue estimular o sistema imunológico? Então, essa foi a minha hipótese. E a partir dali, de novo, a gente vai testando, né, vai criando os modelos para testar aquela hipótese, né? Primeiro a parte pré-clínica, né, depois a parte, o estudo clínico propriamente dito, que é vamos dizer assim, que é o tempo, né, que a gente precisa, né, para justamente aprovar e avaliar o efeito dessa terapêutica. E foi daí que surgiu essencialmente a ideia da vacina. Foi daí que... E uma outra coisa importante também nessa história toda foi o fato de... ser médico, né? E na época de ter pacientes que me provocavam, né? Assim, mas doutor Fernando, será que não tem algo novo que a gente possa fazer e desenvolver e tal? E eu me lembro claramente que num final de tarde um paciente me ligou, e era um paciente com câncer de próstata, e ele estava realmente, naquela época a gente tinha muito poucas oportunidades terapêuticas, e ele me questionou, mas será que não? E aí eu me lembro que naquele momento aí eu juntei, né, aquela descoberta que eu tinha feito e disse, olha, sabe do que mais? Eu acho que tem, vamos... E aí, claro, não é simplesmente a gente ter ideia, né, como tu fala, execução da ideia, né, quer dizer, é transformar aquela ideia num protocolo clínico que tem que ser aprovado pelos comitês de ética para chegar, então, a tu poder desenvolver um estudo clínico. E que naquela época, ainda hoje no Brasil, a gente faz muito pouco estudo clínico de fase 1, né? O estudo clínico de fase 1 é a primeira vez que a gente inocula num paciente, né? Onde a gente basicamente a gente quer ver a toxicidade, né? E aí, claro, entre ter a descoberta, ter a vontade de fazer isso e executar isso, né? Aí vai tempo, né? Porque tu tem que escrever o protocolo, tem que aprovar o protocolo, tem que ter recursos necessários para desenvolver isso tudo. Então, a questão do financiamento desse tipo de pesquisa, né, também é um desafio muito grande. Quem é que financia? Então, eu fui para um lado da ciência, que é o lado do negócio, do business, né? E inicialmente foi capital privado, foram investidores, né? Literalmente pessoas que acreditavam e vou investir dinheiro, né, para transformar essa pesquisa em um produto, em uma empresa, né? E é uma história legal porque no início a gente não conseguia financiamento né, CNPq, FINEP, a gente não conseguia. Então eu comecei esse desenvolvimento basicamente com dinheiro privado, dinheiro de investidores. E só depois de
alguns anos, né, aí sim a gente aprovou projetos importantes na FINEP, CNPq, então essas agências vieram depois. Também uma história completamente atípica, né? Normalmente a gente, né, primeiro vem o recurso público, né? Mas é aquilo, né? Tu é um pesquisador que tu está começando, é sempre complicado, é sempre um desafio enorme. Hoje a gente, claro, depois de todos esses anos, né, mas é muito desafiador, né, começar. Eu tenho certeza que sim. Começar e desenvolver isso. Sabe que essa é uma coisa, Fernando, que para mim é importante, que toda a descoberta do mundo foi feita por pessoas que pensavam fora da linha, né? Eu uso como um grande exemplo um primeiro navegador nórdico que resolveu o seguinte, em vez de ir para o leste, eu vou para o oeste. Os caras não tinham a menor ideia do que queria acontecer. Acabaram chegando na Inglaterra, beleza, mas qual é a garantia naqueles barquinhos de madeira que eles iam chegar em algum local, né? Então são sempre pessoas meio revolucionárias do ponto de vista mental. E eu acho o cientista um pouco isso, quer dizer, tem a coisa mais certa. Tu tá aqui, vai fazer a tua clínica, vai atender câncer, tu tem o quimioterápico, ele está disponível, tu já sabe prescrever, e dentro da caixa. O pensar fora da caixa, ele é meio difícil, né? Porque eu fico imaginando, tu tem um paciente, e aí tu tem uma ideia, mas como é que tu juntou os dois? Esse é o ponto primordial, isso que é fascinante. Essa motivação, essa busca, né, que eu acho que é um aspecto muito importante da medicina e do médico, é sempre de buscar o melhor tratamento, buscar a melhor opção para os nossos pacientes, né? E enxergar isso como isso está enraizado, né, na nossa formação, né? Então, e ao mesmo tempo, né, o cuidado que a gente tem que ter com a metodologia científica e a questão regulatória, né? Não é simplesmente, eu tenho uma ideia, vou né? Ou seja, tu tem que passar pelos passos, né, que são necessários para... tanto é que um dado interessante é que, então a gente fez esse desenvolvimento aqui no Brasil, né, fez o estudo clínico de fase 1 e fase 2 aqui no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e depois a gente levou isso tudo, né, para o FDA, lá nos Estados Unidos. E mostrou, olha, nós fizemos assim, fizemos esses estudos, fizemos essa parte pré-clínica, fizemos essa parte clínica, tivemos esses resultados. E o FDA olhou aqueles resultados e disse, bacana, legal, continue a desenvolver essa pesquisa aqui nos Estados Unidos. Essa é a parte mais interessante, né? Porque queira ou não queira, a origem foi brasileira, mas eles perceberam a validade. Absolutamente. E hoje tem, ao que me consta, 230 pacientes fazendo o teste nos Estados Unidos. Então, nós iniciamos, né, é importante ressaltar que quando a gente faz essa pesquisa, toda e qualquer pesquisa, qualquer novo medicamento passa por essas fases clínicas, né? Então passa pela fase 1, depois pela fase 2, depois pela fase 3. São momentos diferentes. Ele está em fase 3 agora. Então, ele está numa fase que a gente chama um fase 2 adaptativo. O que é um fase 2 adaptativo? Quando eu tenho uma droga, quando eu tenho um novo tratamento que tem um potencial importante, né? Ou seja, porque a gente tem, no caso do câncer, não só em câncer de próstata, mas agora a gente está estudando outras neoplasias também, a gente tem um grande desafio, que é, eu apesar de usar a cirurgia, inicialmente tentar usar de forma curativa, muitos dos nossos pacientes, depois da cirurgia, acabam tendo recidiva da doença. Então, essa recidiva da doença é o problema que a gente está tentando buscar ajudar nesse desenvolvimento. Então, quando a gente faz isso e quando o FDA identifica algo, diz, olha, isso aqui tem um potencial de ajudar os pacientes mais rapidamente, o que eles se propõem a fazer? Fazer o que a gente chama desse estudo adaptativo, ou seja, tu vai fazendo o estudo e dependendo dos resultados, tu vai transformar esse estudo, né, de um estudo de fase 2 para um estudo de fase 3, que a gente chama nos Estados Unidos pivotal. Pivotal é o estudo que leva ao registro comercial deste produto. Então, esse estudo,
que é um estudo, imagina, envolve 21 centros de pesquisa nos Estados Unidos, né, 230 pacientes. Nós já iniciamos esse estudo nos Estados Unidos, tá, e envolve todo um aspecto de logística, regulatório, de investimento, né? Porque tudo aquilo que a gente faz de desenvolvimento de pesquisa, né? Quando a gente entra numa fase clínica lá nos Estados Unidos, o custo, né? Começa a ser de vários milhões de dólares para desenvolver isso, né? E quando é que isso tem potencial de chegar na prática clínica e ir para o mercado? Quando é que se imagina isso para ser oficialmente? Esse estudo de próstata, né, ele tem uma análise que a gente chama de uma análise intermediária que vai ocorrer provavelmente nos próximos 12 a 18 meses. Opa, isso é amanhã em termos científicos. E com essa análise intermediária, a gente acredita que isso vai nos dar... Porque o que nós precisamos? Nós precisamos ter os mesmos resultados que nós tivemos aqui no Brasil. Que foram resultados muito significativos. Nós baixamos a reincidência do... Então, o que a gente fez? A gente pegou um grupo de pacientes que tinham alto risco de ter reincidência, né? Quer dizer que mesmo com a cirurgia acaba voltando a doença, né? E o que nós fizemos? Um grupo controle que recebeu o tratamento convencional e um outro grupo que recebeu o tratamento convencional mais essa vacina. E o que nós mostramos? Que o grupo controle, ele teve 36% de recidiva. Já o grupo que recebeu o tratamento convencional mais a vacina teve 11% de recidiva. Opa. Uma redução de 2/3. Então, essa redução foi muito, muito marcante. Então, isso fez com que, se nós conseguirmos repetir esses mesmos números, nós vamos ter um tratamento, né, que vai poder ser oferecido de forma comercial, inicialmente nos Estados Unidos, a gente espera no mundo todo. O bacana disso é que essa estratégia de transformar a célula tumoral, ela não é restrita ao câncer de próstata. Ela, na verdade, envolve, e a patente, né, a propriedade intelectual, isso é um outro aspecto muito importante de toda a história da ciência, né, quer dizer, é proteger, né, a tua descoberta, né, através de uma patente. Isso é muito importante, a gente pouco fala isso nas nossas universidades, faz com que a gente possa aplicar essa tecnologia em outros tumores sólidos. Então, a gente está desenvolvendo agora um protocolo para câncer de pâncreas, câncer gástrico, de intestino, câncer de bexiga e, mais recentemente, para tumores do sistema nervoso central. Sensacional, eu acho incrível. Eu quero te agradecer por isso, porque é fundamental termos pessoas com essa capacidade. Eu acho incrível. Me conta uma coisa. Nós temos só em 2024, 71 mil homens foram diagnosticados com câncer de próstata e 15 mil morreram da doença, tudo no Brasil. Qual vai ser o impacto que vai produzir para esses 71 mil? Então, o que a gente vê, né? O câncer de próstata, ele mudou um pouco o perfil do paciente, tá? Por quê? Até alguns anos atrás, a gente usava o PSA para fazer rastreamento do câncer, né? Ou detecção precoce, né? Então, PSA mais o exame de toque retal, né? Eles são importantes para a detecção precoce da doença. E quando a gente fazia isso, a gente detectava mais tumores, né? E detectava isso efetivamente mais precocemente. Depois houve uma mudança e deixou de se usar o PSA para fazer esse tipo de rastreamento. O que aconteceu? Os pacientes agora estão aparecendo com a doença mais avançada, né? Então, hoje, dependendo do centro que tu tiver, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um grande centro que opera um número enorme de pacientes, né? O que eles mostraram? Que hoje 60% dos pacientes deles chegam com o que a gente chama de doença de alto ou altíssimo risco. Então, você imagina, no Brasil, a gente deve ter um número em torno de 30% a 40%. 30% a 40% desses 72 mil pacientes vão ser diagnosticados com doença de alto risco ou de altíssimo risco.
E esses pacientes têm uma chance de ter uma recorrência do câncer, né, na faixa de mais ou menos 30%. Então você imagina, se eu puder diminuir essa incidência de recorrência de 30% para 10%, você imagina que impacto que isso tem, obviamente para o paciente, né, mas também para o sistema de saúde. Óbvio. Porque no momento que eu não tenho a recidência, eu não preciso tratar esse paciente, eu não preciso usar um outro medicamento, né? E isso, obviamente, aumenta a custo. Então, toda a iniciativa nesse tipo de junção que a gente chama adjuvante, né? Então ele é um tratamento adjuvante à cirurgia, né? Então o paciente faz a cirurgia, não previne fazer, o paciente faz a cirurgia, naquele momento da cirurgia que a gente coleta então um fragmento do tumor e a partir daquele fragmento que a gente produz essa terapia personalizada, é uma coisa que tem que ser personalizada, porque de vez em quando a gente ouve falar, uma vacina para câncer. Câncer, não existe uma vacina comum para todos os cânceres. Câncer é uma doença extremamente pessoal, no sentido de que cada paciente apresenta mutações muito específicas. Uma pergunta importante, o custo, já que é uma coisa individualizada, ele é viável para a prática clínica? Isso na verdade é um questionamento que se faz no mundo todo, né? Toda vez que eu tenho alguma coisa que é personalizada, né, a gente vê hoje tratamentos, por exemplo, CAR-T, né, que é uma outra tecnologia que também é uma tecnologia que usa, né, o sistema imunológico. Os custos de tratamento são superiores a R$1 milhão para tratar um paciente, né? Então, o que nós desenvolvemos, sim, é uma tecnologia que ela é feasible, né, do ponto de vista econômico de ser manufaturada. Talvez nos Estados Unidos o tratamento personalizado para câncer mais de menor custo, né? Ainda assim custa caro, né? Vocês imaginem, nos custa hoje nos Estados Unidos para manufaturar isso $25 mil só para manufaturar, né? Claro que custo tem muito a ver também com local, né? No momento que eu produzo, por exemplo, no Brasil, esse custo ele diminui. Mas o objetivo desse tratamento é ter algo que seja acessível. Não adianta a gente querer desenvolver uma coisa que vai custar milhões para... Que não adianta. Porque tu não vai ter... Mas nesse aspecto, será que o Brasil pode virar uma referência mundial em biotecnologia? Já que o nosso custo pode ser potencialmente menor do que o americano? Eu acredito, né, que sim, eu acredito que isso pode realmente se transformar num novo standard of care, né? Ou seja, você imagina, o paciente é diagnosticado, o paciente vai fazer... Normalmente a gente trata câncer, o primeiro passo do tratamento do câncer é cirúrgico, né? E aí tu vai ter, além de tu ter a tua patologia, a tua análise genética, tu vai ter a tua vacina personalizada desenvolvida num custo que faça sentido econômico, que faça sentido... Porque quando a gente faz uma ação terapêutica, a gente não está simplesmente vendo aquele custo daquele, né? A gente está vendo o custo global, quer dizer, se eu faço alguma coisa agora, né? E por isso que faz tanto sentido, por exemplo, as imunizações ou a prevenção, né? É muito mais barato eu fazer um teste de prevenção que eu possa detectar aquilo precocemente do que toda a linha, todo o custo de um paciente. Eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, porque a evolução ela é uma coisa que ela é inexorável, ela é incrível, ela depende de pessoas que se disponham a fazer isso, porque não é uma coisa comum, né? Se a gente olhar na categoria médica, nós temos, claro, muitos mestres e doutores, mas poucas pessoas se dedicam primordialmente a isso, fazem paralelamente, não primordialmente. Então eu fico... É um privilégio, na verdade, eu tenho. E eu fico extremamente feliz. E o que a gente poderia fazer para aproximar a pesquisa dentro das universidades, a própria medicina? Porque hoje virou, no meu entender, nós temos como uma coisa paralela. Nós temos certamente grandes cientistas, mas muitos vão para ter o título para poder concorrer a vagas de docência e não são tantos uma filosofia de vida. Como é que a gente conseguiria converter isso? Isso é um desafio, eu acho que muito grande, sabe? Eu estava...
Eu gosto muito da interação com o acadêmico, com o aluno, né? Eu infelizmente hoje não tenho mais tempo, né, de me dedicar fui professor por muitos anos, né? E é um desafio muito grande. Eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa formação dos nossos novos médicos, né? A falta da gente ter efetivamente pesquisa, né? Quer dizer, ter um professor pesquisador hoje, ele me passa uma referência, ele me passa uma experiência, porque hoje a informação, né, que nem eu contei, né, eu ficava maravilhado com ter uma biblioteca. Hoje não precisamos de biblioteca, hoje a gente tem as informações, né, quer dizer, o acesso à informação melhorou tremendamente, mas não é simplesmente ter acesso à informação, é eu usar eu ter essa capacidade de primeiro discernir dessa informação, olhar para aquela informação e dizer assim, mas essa informação faz sentido? Mas essa informação fecha? Isso é uma hipótese válida? Os resultados que eu estou vendo ali condizem com as conclusões que estão chegando? Porque às vezes a gente vê muita gente lendo um artigo, ou lendo uma referência e lendo as conclusões. E muitas vezes as conclusões não são questionáveis, né? Então, essa, para mim, é uma formação, porque, primeiro, eu tenho que ter uma informação básica, eu tenho que ter uma formação básica. Eu não posso sair querendo ser um cientista se eu não tenho a formação básica. Então, eu tenho que ter a informação básica, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter exemplos, eu tenho que ter padrões que me possam dizer assim, pô, mas pode ser que não seja assim. Eu tenho que ter esse questionamento. E o exemplo, eu acho que por isso que eu gosto de contar essa história, porque essa é uma história que está aqui conosco. Quer dizer, vira e mexe a gente ouve, né, um pesquisador nos Estados Unidos descobriu. Pessoal, isso é viável da gente fazer aqui. A gente tem, né, a gente tem as cabeças, a gente tem que criar realmente essa estrutura. Obviamente que a gente vive numa situação muito, muito difícil, né? Eu acho que cada vez mais, e eu tenho que parabenizar vocês por trabalho que vocês estão fazendo, né, nessa questão da formação médica, que é muito importante, né? A gente, para formar um médico, tu requer uma série de coisas, né? Tu requer a parte de ciência, tu requer a parte clínica, tu requer a parte ética, tu requer a parte de cuidado, né? Então, assim, são muitas coisas. E não é uma formação simples, é uma formação complexa, né? Certamente. Então, e pior é que chegou num determinado momento que estão querendo fazer a faculdade praticamente online para medicina. Qual é a tua posição para isso? Eu consigo formar alguém na telinha do computador? Pois é. Eu acho que não, acho que a gente não consegue, né? Principalmente na medicina, que é tão... Eu acho que tem coisas, obviamente, né? Tem questões hoje que são, né? O acesso à informação é muito mais simplificado, né? Pô, eu me lembro dos nossos livros texto, né? Quando a gente chegava, tinha um livro que não era... que era 5 anos, só 5 anos antigo, a gente achava era o máximo, né? É verdade. E hoje a gente tem tanto acesso à informação, mas de novo a gente está entrando num negócio em que eu tenho que ter a capacidade de poder avaliar aquela informação que eu recebo, questionar aquela informação que eu recebo e poder avaliar. E se eu não tenho formação para isso, se eu simplesmente vou lá e sigo um fluxograma de atendimento, é o que o poder público muito quer, na verdade, né? Facilita, mas existe muito isso. Vamos dizer assim, de novo, né, são vários aspectos de como eu trato a população, né? Quer dizer, ter simplesmente um fluxograma, ou ter simplesmente, né, nenhuma pessoa, ter uma inteligência artificial atrás disso, vai resolver problemas? Vai resolver um grande número de pacientes. Só que o que acontece? De novo, a medicina não é uma receita de bolo. E eu me lembro que o meu filho, Diogo,
que hoje está fazendo residência em traumato. E que eu tenho orgulho de ter sido meu aluno. Ele, quando era muito, muito pequeno ainda, antes de entrar na faculdade, ele chegou e me perguntou assim: pai, como é que tu decorou todas as doenças? Quer dizer, pô, mas é que na verdade, né, a medicina, a gente não decora a doença, a gente analisa o paciente e a partir dessa análise do paciente a gente vai criando a hipótese diagnóstica e a gente vai... Então, essa formação... ela é uma forma... Por isso que a medicina ela é uma paixão, né? A medicina, ela é uma formação que vamos dizer assim, te permite a fazer muitas coisas, né? E o gosto por essa busca da informação, um gosto por esse desafio, e o cuidado, né? Quer dizer, o cuidado, isso é uma coisa muito bacana. Então, é apaixonante. Para terminar, qual é a mensagem que tu deixaria para nossos colegas médicos, para os pacientes, para os pesquisadores que acompanham a tua jornada, e o que tu imaginaria para o futuro? Isso é uma caminhada, né? Uma caminhada de a gente chama, né, de resiliência, né? Quer dizer, sempre há um desafio, né? Sempre a gente... é muito importante e às vezes é muito difícil, né? Porque nem todo dia é um bom dia, né? Muitas vezes tu tem um dia ruim, muitas vezes tu tem desafios que tu não consegue resolver, mas sempre olhar para aquela coisa, né? O teu objetivo maior, né? Às vezes a gente perde eu tenho um ditado que diz, né, obstáculo é aquilo que tu vê quando tu tira os teus olhos do objetivo, né? Então busca sempre isso, né? E sempre tenha essa inquietação. O médico, ele tem que ter essa inquietação de querer buscar mais, de questionar, né? Às vezes a gente tem um paciente que vem o resultado e diz, não, mas esse resultado não condiz, né? A gente lembra dos nossos mestres, né? A clínica é soberana, né? Então, assim, seja questionador e invista na sua formação. Muito bom. A gente passa por uma época onde, quando a gente está na graduação, né, a gente tem um momento tão bacana de poder se formar, de poder aprender, de se relacionar com os nossos professores. Então, usem esse tempo porque é precioso. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com o médico e cientista Fernando Tomé Kreutz, responsável por pesquisas mais promissoras no combate ao câncer no nosso meio. O Anamnese fica aqui e até o próximo encontro, quando vamos seguir conectando medicina, ciência e sociedade. Muito obrigado. Foi um prazer enorme.